O mundo assistiu atônito o julgamento de umas mentes mais cruéis, frias e carismáticas do século XX. Estamos falando de Ted, o terceiro serial killer a ser retratado nessa série de vídeos sobre o assunto. Apesar de alguns advogados à sua disposição, ele promoveu sozinho a maior parte de sua defesa, tamanho era seu ego e senso de superioridade. Durante a audiência, uma cena em particular chamou a atenção de todos. Ao interrogar a testemunha Caroline Bond, ele a pediu em casamento e ela aceitou. Como a lei da Flórida reconhecia como uma declaração de casamento em um tribunal sob a presença de um juiz, Bond casou-se, mesmo a polícia tendo provado ter sido ele o autor de cruéis assassinatos contra mais de 30 mulheres. Iniciei esse vídeo com esse acontecimento para ilustrar uma das principais características de Ted, e que foi o fator principal para ele conseguir atrair suas vítimas sem levantar nelas suspeita alguma. O carisma e a beleza, aliás, se um filme fosse retratado sobre isso e fosse passar na sessão da tarde, poderia se chamar Ted Bundy, quem vê cara não vê coração. Deixando as piadas de lado, ele soube como ninguém mascarar sua personalidade psicopata de maneira a atrair a atenção e a confiança das mulheres. Mesmo na prisão, ele recebia inúmeras cartas de fãs que diziam amá-lo. Foi por essa característica que a mesma coisa que também aconteceu com o maníaco do parque, que recebeu cerca de 1000 cartas depois de ter sido preso. Nascido em Theodore Robert Cowell em 24 de novembro de 1946 no estado americano de Vermont, apenas após muitos anos descobriu que aqueles que pensavam ser seu pai, Samuel Cowell e Eleanor Cowell, eram na verdade seus avós maternos, e a suposta irmã mais velha era sua mãe. O nome desta era Eleanor Louise Cowell, mas para não ser confundida com sua progenitora, todos a chamavam de Louise Cowell. A identidade real do pai de Ted nunca foi confirmada, e para que não enfrentasse a vergonha de ser uma mãe solteira, a família mentiu para todos sobre o verdadeiro pai da criança. Várias versões de quem Louise engravidou existem. A mais impressionante é de que ela foi violentada pelo seu próprio pai, Samuel Cowell. Desde cedo, o pequeno Ted tinha comportamentos estranhos. Sua tia Julia disse que uma vez acordou com um colchão recheado de facas ao seu redor, e ao lado de sua cama estava um garoto com um sorriso sarcástico no rosto. Ele tinha apenas 3 anos de idade quando isso ocorreu. Episódios onde ele conversava com amigos imaginários e cometia crueldade com os animais não eram raros. Ele viveu os 3 primeiros anos da sua vida no estado da Filadélfia, e em 1951 já no estado de Washington. Não confunda o estado no extremo nordeste dos Estados Unidos com a capital do país, é outra Washington. Ganhou o nome pelo qual ficou famoso quando sua mãe se casou com Johnny Bundy, e este adotou oficialmente. Johnny tentou ser como um pai para o Ted, mas Ben sempre se mantinha distante de seu padrasto. Na verdade, ele mantinha isolado de qualquer pessoa, por não se saber relacionar com ninguém. Algumas vezes ele chegou a declarar que não entendia que motivos levavam as pessoas a serem amigas. Isso é um dos principais fatores que levam a crer que ele era um psicopata. Em busca de algo que o motivasse, ele cometeu pequenos crimes, mas ao fazer 18 anos teve seus registros policiais excluídos por exigência da lei do estado de Washington. Ted era um jovem muito inteligente e não foi para ele difícil ingressar em uma universidade. No entanto, ele não ficou mais de 3 anos, desistindo por não ter paciência para assistir às aulas, especialmente por não querer fazer trabalhos em grupo, uma exigência comum na maioria dos professores. Fora da faculdade, ele namorou algumas garotas, trabalhou em diversos empregos e, como a maioria dos psicopatas, se envolveu com a política, sendo um promissor militante do Partido Republicano. O namoro mais sério que ele teve foi com Stephanie, mas ela terminou com ele considerando-o imaturo e voltou para a casa de seus pais na Califórnia. Isso o deixou arrasado e ele viajou para o Colorado, Arkansas e Filadélfia até voltar ao estado de Washington em 1969 e ingressar novamente na Universidade de Washington e se formar em Direito com um dos melhores alunos em 1972. Nesta época, ele teve um namoro conturbado com uma funcionária da faculdade, Elizabeth Cloifer. Em uma viagem à Califórnia, ele reencontrou Stephanie e reatou um namoro com ela, mas sem terminar com Elizabeth.
Uma não sabia da existência da outra e ele namorou as duas até um dia desistir de Stephanie e nunca mais entrar em contato com ela. Ninguém sabe exatamente quando Ted começou a matar. Em alguns depoimentos ele confessou ter tirado a vida de 2 mulheres em 1969 em Atlantic City, aos 22 anos. Depois ele negou essas mortes. Muitas evidências ligam ele ao assassinato de Jane Mary Byrne, de apenas 8 anos em 1961, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Esse seria de fato seu primeiro crime fatal. No entanto, se basearmos apenas nos crimes pelos quais ele foi condenado, isso aconteceu em fevereiro de 74, quando ele tinha 27 anos de idade. Ele invadiu um porão na casa de Linda Ann Harley, jovem de 21 anos, bateu sua cabeça até deixá-la inconsciente e a levou para um local onde estuprou para depois matá-la. Depois desse crime, a média de estudantes desaparecidas e mortas era de 1 por mês. Antes desse primeiro assassinato documentado em janeiro de 74, ele fez uma vítima que, apesar da violência, sobreviveu. Ela tinha 18 anos de idade e se chamava Karen Spark. Usando seu carisma, ele a levou para casa e lá teve relações sexuais com ela. Quando ela estava sonolenta, ele a acertou com um pedaço de metal, deixando-a desacordada. Depois, ele penetrou seguidas vezes um objeto como um espelho ginecológico, e que tá passando a foto aí. Ela ficou presa e desacordada por 10 dias, mas sobreviveu. Ela ficou com danos cerebrais permanentes e incapaz de se comunicar de maneira satisfatória. Foi solta por seu algoz. Apenas em 1974 foram 9 vítimas no estado de Washington e Oregon, mas algumas fontes dizem que este número são maiores. Neste mesmo ano, ele se mudou para o estado de Utah, onde cometeu outros 8 assassinatos. Além desses crimes, em 1974 e em 1975 ele viajou aos estados de Colorado e Idaho e matou, respectivamente, mais 4 ou 2 mulheres. A polícia não tinha certeza ainda da ligação de todos esses casos, mas o assassino das jovens garotas já era procurado em 5 estados do oeste dos Estados Unidos. Testemunhas viram algumas das vítimas sair de um carro com uma pessoa com as mesmas características de Ted, mas demorou até a polícia encontrar provas o bastante para incriminá-lo. Cidadão exemplar e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como Mormons, cuja sede é em Salt Lake City, uma espécie de cidade sagrada desta religião, muitas pessoas acreditavam em sua inocência. Enquanto os crimes aconteciam, sua ex-namorada Elizabeth Clayfair ligou 3 vezes para a polícia de Utah, contando suspeitar que Ted era o autor dos assassinatos. O que a fez acreditar nisso foi uma série de fatores. Sempre que ele se mudava para uma cidade, crimes do mesmo tipo aconteciam em locais próximos. O comportamento dele era estranho quando alguém comentava sobre estes crimes. A descrição que as testemunhas davam sobre o possível criminoso batiam. E um dia ela encontrou na casa de Ted alguns objetos estranhos, como um martelo para picotar gelo, instrumentos ginecológicos e máscaras. No entanto, a polícia não deu importância ao que ela disse até agosto de 75. Neste mês ele foi preso pela patrulha rodoviária de Utah, após não parar o carro para uma blitz de rotina. O policial notou que o Fusca que o Ted dirigia não tinha um banco do passageiro e resolveu revistar o veículo. Lá dentro, encontrou máscaras, luvas cirúrgicas, martelos, sacos de lixo e outros objetos muito estranhos. A polícia estadual foi informada e, como ele era o principal suspeito de vários assassinatos, resolveu colocá-lo em vigilância após ele ser liberado pela patrulha rodoviária. Os investigadores voaram até Seattle, capital do estado de Washington, para conversar com Elizabeth Clayfair, e o depoimento dela deixou-os ainda mais convencidos que ele era o homem que eles procuravam. Quando ele vendeu o carro em que tinha levado várias de suas vítimas para comprar outro, a polícia fez uma busca detalhada no carro e encontrou fios de cabelos de várias mulheres assassinadas, além de evidências sanguíneas e impressões digitais. Os detetives que investigaram o caso em diferentes estados se reuniram para trocar informações, e assim reuniram provas que o levaram à prisão. Como era formado em direito, Ted Bundy solicitou ser seu próprio advogado, o que foi autorizado pelo juiz do caso. Por causa disso, ele tinha direito de frequentar a biblioteca do Fórum Criminal para que pudesse estudar o caso e se preparar para o julgamento.
Em 7 de junho de 77, no recesso de uma audiência preliminar, ele foi autorizado a consultar livros de direito na biblioteca. As algemas foram retiradas e um policial ficou do lado de fora para evitar que eles escapassem. No entanto, na rua onde estava no tribunal a segurança era mínima. Sendo assim, Ted abriu a janela e saiu pelo telhado e meteu o pé e foi embora. Para completar sua fuga, roubou roupas do varal de uma casa vizinha e sumiu do estado para continuar a praticar seus crimes. Ted foi para o mais distante local possível, que no caso é o estado da Flórida. A viagem demorou vários dias, já que ele precisava roubar carros e seguir de trem e ônibus, com identidades falsas de pessoas a quem ele assaltou. Em 1978, apenas uma semana depois de chegar à cidade de Tallahassee, ele invadiu a casa da fraternidade, onde só moravam garotas. Era madrugada e a ação dele, segundo a polícia, durou menos de 20 minutos e deixou 4 vítimas: Margaret, Lisa, Cat e Karen. Todas estavam dormindo e foram agredidas com pancadas fortes na cabeça, seguidos de estupro, outros atos de extrema violência. Cat, por exemplo, perdeu dentes, sofreu com o maxilar quebrado e o ombro dilacerado. Já Lisa teve os mamilos arrancados com os dentes. Nenhuma testemunha ouviu nada do que aconteceu. As mortes continuaram e se tornaram notícia em todo o país. Como as vítimas tinham as mesmas características e os crimes eram muito parecidos com os cometidos em 1974 e 1975, o FBI suspeitou que o Ted voltou a atacar e colocou seu nome na lista dos 10 criminosos mais procurados dos Estados Unidos em 1977. Ele passou então a mudar-se para todas as outras cidades e estados, mas foi finalmente preso no ano de 1978. Seu julgamento foi um verdadeiro circo. A repercussão foi mundial e a imprensa de diversos países acompanhou cada passo do tribunal. Apesar de contar com advogados à sua disposição, Bundy defendeu a si mesmo. As provas contra ele, apesar de tudo, não eram tão contundentes, e com alguns advogados bons, ele conseguiria escapar. Mas, no entanto, seu narcisismo fez com que ele fizesse a maior parte da sua própria defesa. E como advogado sem nenhuma experiência, ele não conseguiu se livrar da condenação para a cadeira elétrica. Durante quase todo o tempo, Ted Bundy negou os crimes, mas às vésperas de ser eletrocutado, ele confessou parte dos assassinatos. Apesar de assumir a autoria de 30 homicídios, a polícia diz que esse número pode ser o dobro. E muito se falou e se escreveu sobre Ted. E o estudo de sua personalidade e modo de agir ajudou a entender um pouco melhor a mente de serial killers como ele. Suas vítimas eram sempre jovens, muito belas, com cabelos à altura dos ombros e repartidos ao meio. A forma de abordagem demorou a ser descoberta. Ele usava, além de sua beleza e carisma, um método muito eficaz. Ted fingia ter algum tipo de deficiência física. Olha só que mente doentia. Ele fingia estar machucado ou ser cadeirante e pedia ajuda às garotas para retirar algo do carro. Quando elas conseguiam, eles as deixavam desacordadas com uma pancada forte na cabeça ou simplesmente as estrangulava. Com isso, fazia um pouco nenhum barulho e conseguia fugir calmamente. Com outras vítimas, como foi o caso das estudantes da fraternidade, ele invadia a casa de madrugada e saía sem deixar evidência. Mesmo com todos esses crimes, conforme já foi citado, ele ainda provocava suspiro em muitas mulheres. Vários cartazes de apoio foram levados às portas do tribunal durante seu julgamento, e ele foi o prisioneiro do estado da Flórida que mais recebeu cartas até hoje. E em 1989, Ted foi eletrocutado, mas sua história ainda repercute, seja na literatura ou no cinema. Existem outros como ele por aí, e não é necessariamente um homem. Pode ser também uma bela mulher. Sendo assim, antes de você aceitar carona de qualquer que seja a pessoa atraente, pense que você pode ser mais um número a aumentar as estatísticas de criminosos como esse. Então, se você gostou, galera, não esqueça de dar seu like. Foi trabalhoso fazer esse vídeo. Uma semana depois de não postar vídeos, eu tô de volta trazendo esse vídeo. Foi bem trabalhoso mesmo trazer esse vídeo, os fatos. Então, se você gostou, dá um like. Não se esqueça de acessar o site que está na descrição, a nossa página do Facebook, curte lá, e também você pode ler
Creepypasta dos nossos parceiros blogs que estão aí na descrição. Então, valeu e não se esqueçam. Eu vou te pegar! Ha 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 ha!